Muito bem, então, aqui é Mosel Rodrigues e hoje nós vamos gravar um vídeo um pouquinho diferente. Na verdade, este é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu quero começar a fazer, né, comentando trechos de pregações, falando um pouco sobre hermenêutica, sobre homilética, falando um pouco sobre a pregação, né, sobre o que nós estamos ouvindo nos nossos púlpitos e se de fato nós estamos analisando e prestando atenção no que a gente está ouvindo. No livro de Atos, capítulo 17, versículo de número 11, tem um texto muito famoso falando ou elogiando os crentes de Bereia. Por quê? Porque eles eram, né, mais nobres, né? Eles são chamados de mais nobres do que os crentes de Tessalônica. Por quê? Porque eles recebiam a palavra de bom grado, mas eles faziam algo a mais. O que eles faziam? Eles examinavam cada dia nas escrituras para ver se estas coisas eram assim. Né? Vamos ler o texto para ficar um pouquinho mais claro? Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se estas coisas eram assim. O que isto significa? Significa que tudo que os crentes de Bereia ouviam, eles recebiam de bom grado. Porém, eles tinham o trabalho de examinar nas escrituras para ver se de fato aquela pregação estava de acordo com o que estava escrito. E desde então é muito utilizado o exemplo dos bereanos para nos trazer a advertência de que nós precisamos sempre, depois de ouvirmos uma mensagem, verificarmos nas escrituras para ver se de fato aquilo condiz com as escrituras. E o primeiro vídeo que eu escolhi, como eu disse, será uma série de vídeos e não há um motivo específico por ter escolhido este vídeo em si. Né? É somente porque me chamou a atenção e eu achei interessante comentar. Tá? Então vamos lá. O objetivo desse vídeo é tratar do que foi dito. Tratar do que foi dito. O objetivo não é desqualificar quem está falando, não é criticar, né, a mensagem que foi pregada, mas tratar apenas do trecho mencionado, especificamente do que foi dito. Né? Então é uma análise daquilo que foi ministrado. Nada além disso. Portanto, não há qualquer pré-julgamento ou preconceito da minha parte em relação a quem está falando. Por quê? Porque a pessoa que está falando é uma pessoa de Deus, bem intencionada, que está ministrando a palavra de Deus e sendo usado por Deus nisso. Mas vamos analisar o que foi dito, ok? É bom explicar isso muito bem para que não haja aí comentários desrespeitosos contra a minha pessoa, preconceituosos contra a minha pessoa, né, antes mesmo de pensar no que eu falei. Tá? Então o objetivo desse vídeo não é criticar a pessoa de quem está falando, somente o que foi dito, analisar o que foi dito. E outra coisa, isto é uma ordenança bíblica. Né? Você tem que analisar aquilo que é pregado e verificar nas escrituras se condiz, se está correto. Então assiste esse vídeo aí, que é um curto trecho da mensagem que foi ministrada, e nós vamos pegar exatamente esse trecho e só vamos analisá-lo, ok? Então não vamos desqualificar a pregação que foi ministrada, vamos apenas falar do trecho que foi ministrado. E é o recorte que foi feito aí, publicado nas redes sociais. Assiste aí. A Bíblia diz que eles chegaram a derramar sangue e não acontecia nada. Aí quando a gente fala sobre o Carmelo, a gente lembra muito de consertar o altar. Eu cresci ouvindo essa: conserta o altar que o fogo cai, conserta o altar que Deus opera. Mas peraí, não é só consertar o altar. Se você ler, quando você chegar em casa, o texto com calma, você vai descobrir outro segredo que fez o fogo descer. Que segredo, Josué? A Bíblia diz que Elias consertou o altar, mas ele colocou uma coisa sobre o altar. Pega toda a água que está ali. Eita glória! E joga no altar. Aleluia! Josué, então o fogo não cai por causa do meu talento? Se a água não estiver no altar. Eita! Josué, então o fogo não cai porque eu tenho uma boa teologia? Não. Se a água não estiver no altar.
Josué, então o fogo não cai porque hoje nós temos pessoas com vários dons, não. Se a água não estiver no altar, toda oferta é rejeitada. Quem é a água? Quem é a água? O Espírito Santo. Quem é a água? Pois bem, deu para entender, deu para perceber, né, o que foi falado. Claro que como é um recorte, a pessoa talvez não saiba do que ele está falando. O trecho que ele está mencionando, ou a mensagem, está fundamentada em 1 Reis, capítulo de número 18, no embate entre Elias e os profetas de Baal. Então é um texto muito conhecido, né, um texto muito conhecido, e aqui nós temos uma descrição histórica do que aconteceu. Nós sabemos que os livros da Bíblia são divididos por categorias. Nós temos o Pentateuco, nós temos os livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores. Assim como no Novo Testamento nós temos os evangelhos, nós temos um livro histórico que é Atos dos Apóstolos, depois nós temos as cartas paulinas, cartas universais, e nós temos a revelação, que é o Apocalipse. Então, a Bíblia é dividida, né, os livros são divididos por categorias, ok? Beleza. O que nós temos que entender é, quando nós vamos interpretar um texto e fazer uma pregação sobre um texto, nós temos que saber a primeira coisa: que tipo de texto nós estamos lidando. Existem diversos tipos de textos. Como eu disse, livros históricos são narrativas históricas. São narrativas de acontecimentos. Nós temos livros poéticos, que é uma literatura completamente diferente. É um texto que trata com poesia, né? Trata com filosofia até mesmo, né? Se nós utilizarmos esse texto, essa nomenclatura. Nós temos textos que são normativos, né? E textos que são meramente descritivos. O que é um texto normativo? É que contém uma norma, contém uma doutrina, né? Por isso que as cartas de Paulo são classificados como textos normativos. Trazem uma doutrina que deve ser aplicada à igreja. Nós também temos, quando fazemos essa distinção de tipos de textos, nós temos os textos que são literais e os textos que são alegóricos. Textos literais, eles são descrições precisas, né, e literais de alguma coisa. Textos alegóricos, eles contêm um simbolismo, eles trazem um ensinamento por trás do texto, que nos leva a não apenas olhar o que está sendo dito, mas tentar extrair o que se quis dizer, qual a mensagem se quis passar com aquele texto. Por exemplo, as parábolas de Jesus são textos alegóricos. Por quê? Porque o objetivo não é os detalhes da parábola, e sim o que ela quer dizer com aquilo, o que Jesus quis dizer. Inclusive chamados até mesmo de textos enigmáticos. Por quê? Porque não é o que está na frente, não é o que está explícito, é o que está implícito por trás do texto que nós temos que entender e aprender. Pois bem, dito isso, o que eu quero falar sobre esta trecho da mensagem, né, esta aplicação que foi feita com base no texto que foi utilizado? Pois bem, quando nós lemos o embate entre Elias e os profetas de Baal, a gente sabe todo o contexto do acontecimento. A gente sabe da apostasia, a gente sabe da questão de Jezabel, a gente sabe da questão de Acabe, a gente sabe de todo o problema envolvido. E o texto ele vai trazer exatamente isso, vai fazer uma descrição histórica de como as coisas estavam. E esse embate ele nasce exatamente nesse contexto de apostasia. E ele marca um ponto crucial nessa história. Afinal de contas, Deus estaria então demonstrando uma vez mais a Israel de que ele era o único e verdadeiro Deus e expondo a sua apostasia, né? E colocando então em vergonha Jezabel. É isso que o texto vai trazer, é isto que de fato aconteceu. Então, quando você vê, por exemplo, esse desafio que foi feito por Elias, dizendo, olha, vocês podem criar o altar de vocês e pedirem para Baal mandar fogo.
Inclusive, eles passam um grande momento, grande parte do dia, né, fazendo as orações, os seus conjuros, né, as suas, né, invocações, até mesmo flagelando o próprio corpo, né, tentando fazer isso com muita... E nós podemos reconhecer que eles estavam realmente acreditando que Baal responderia ao ponto de flagelar o próprio corpo nessa tentativa. Porém, foi sem sucesso, inclusive ouvindo os deboches do próprio profeta dizendo: ei, grite um pouco mais alto, talvez ele está surdo, talvez ele está dormindo, o que vocês acham? Então ele debocha e ele provoca para expor ainda mais o quão falso era o Deus em que eles estavam adorando. E aí chega o momento então de Elias fazer a sua parte, né? Ele deu a chance para os demais e agora ele disse: agora eu vou fazer a minha parte. Agora nós vamos mostrar então. Agora chegou o momento de nós fazermos a prova de que o Deus de Israel é o único e verdadeiro Deus. E o que ele faz? Ele primeiro vai consertar o altar, utilizando 12 pedras. E o texto ele vai dizer que as 12 pedras foram conforme as 12 tribos de Israel. Então aqui nós temos um simbolismo. Aqui a Bíblia fala, inclusive quando você estuda a Bíblia, você vai, alguns estudiosos sempre trazem um detalhe. Quando a Bíblia usa simbolismo, ela em algum outro trecho ou no próprio texto, ela vai explicar e vai demonstrar que é de fato um simbolismo, né? Para quê? Para você não começar a criar simbolismo aonde não existe simbolismo, né? Pegar palavras e transformar em símbolos quando elas não possuem esse sentido. Não foi a intenção e não é a intenção bíblica para esta palavra. Mas vamos lá. Então, quando ele conserta o altar, ele utiliza-se 12 pedras e a Bíblia vai dizer que as pedras eram conforme as 12 tribos de Israel. Então aqui nós temos um simbolismo, ok, mas a Bíblia não vai trabalhar em cima disso, ela só vai fazer essa menção, porque é uma descrição histórica, né? É uma narrativa histórica, é um evento que aconteceu, nada além disso. E aí depois, né, a Bíblia vai dizer, 1 Reis 18, que Elias então reparte o animal, né, coloca sobre o altar e faz uma valeta. Algumas traduções mais antigas vão usar a expressão rego, mas é uma valeta. Faz uma valeta profunda em volta do altar. E aí ele manda encher, né, tachos de água, com bastante água, e derramar sobre todo o altar, inclusive enchendo a valeta. Por 3 vezes ele manda derramar a água sobre a oferenda, sobre o animal morto, despedaçado, sobre o altar e sobre a valeta, de modo que enche, né? Aqui nós temos uma questão. Não há simbolismo algum nisso. O objetivo dessa ordenança de por 3 vezes encher de água, derramar água, é mais uma vez para afrontar os profetas de Baal. Por quê? Porque se tem uma coisa que nós temos que entender é que a água foi utilizada para demonstrar que somente uma ação sobrenatural poderia fazer com que aquele altar pegasse fogo, né? Foi para demonstrar que Elias não faria uma manipulação, não criaria um fogo de forma artificial, de modo que alguém pudesse acusá-lo de falsificação. Então, quando ele derrama água por 3 vezes, ele está deixando muito claro ao povo e aos profetas de Baal de que naquele altar só seria possível pegar fogo se fosse uma ação extraordinária, sobrenatural, feita pelo próprio Deus. Ele e ninguém ali conseguiria, né, através dos métodos da época de criar fogo, de fazer fogo, atear fogo naquele altar, porque não ia pegar, por causa da água, estava tudo encharcado de água. E nós sabemos que uma interpretação lógica, se você molhar alguma coisa, ela não vai pegar fogo facilmente, né? Então, esse é o objetivo da utilização da água. E aí, depois de fazer isso, ele ora a Deus e Deus responde mandando fogo do céu de forma sobrenatural e queima, consome todo o altar e consome toda a água que está naquela valeta em volta do altar.
isso é tão somente um registro histórico do acontecimento. Mas, na pregação que nós ouvimos, nós vemos o quê? Um vício muito comum, cometido principalmente por pregadores pentecostais. Qual que é o vício? E eu já digo, não estou condenando a pessoa e não estou condenando os motivos ou as razões pelas quais isso foi feito. Eu digo que o pregador foi extremamente sincero e honesto na sua pregação. E ele o fez porque é comum pregadores pentecostais fazerem esse tipo de abordagem das Escrituras. Então, ele vai dizer que o fogo não iniciou-se tão somente pelo fato do altar ter sido reconstruído, que existia um segredo, algo que faltava para que o fogo viesse. Então ele diz que faltava água. Então, na aplicação que ele faz do texto, ele diz que a água foi a responsável por atrair o fogo de Deus. E aqui nós temos um problema teológico ou um problema hermenêutico. Qual que é o problema? O texto não diz isso. O texto não faz nenhuma alusão a isso. Não foi a água que atraiu o fogo. Por quê? Porque a água foi utilizada somente para evidenciar ainda mais a impossibilidade de uma artimanha de Elias para esse fogo surgir. Então, ele faz o uso da água somente para provocar ainda mais, né? Expor ainda mais os profetas falsos de um Deus falso. Então, o que atraiu o fogo, e aí nós temos que entender que não há uma questão de atrair o fogo, né? Elias não atraiu o fogo, nem Elias, nem o altar, nem a lenha, nem o animal, nem a água, não há uma atração ao fogo. Ele ora a Deus, pedindo que Deus mandasse fogo. E se nós fizéssemos, então, uma aplicação um pouquinho mais leal ao texto, nós diríamos, então, que era a pessoa de Elias, a sua postura e a sua fidelidade e retidão em relação a Deus, que fez com que Deus respondesse à sua oração e mandasse fogo do céu. Então, é a postura do profeta, é o posicionamento, a fidelidade do profeta que, entre aspas, atraiu esse fogo, mas não foi uma atração, foi uma solicitação. Ele pediu a Deus que assim o fizesse. E Deus respondeu com fogo. Por quê? Porque da parte de Deus, Deus estava colocando um ponto final nessa apostasia e mostrando diante de todo o povo, através de um ato extraordinário, que somente ele era o único e poderoso Deus. Então, quando ele faz essa aplicação, ele cria então uma aplicação, ele faz uma ponte, né? Então ele diz, a água atraiu o fogo, aí ele vai para a aplicação atual. Não é a teologia que atrai o fogo, não é os dons que atraem o fogo, né? Pois bem, ok, como eu disse, isso é um vício muito utilizado, muito cometido pelos pregadores, mas não é isso que o texto está dizendo. Então, se formos leal a pregação genuína bíblica, nós temos que entender que nós não podemos alegorizar, né, e criar simbolismos aonde não existe alegoria e aonde não existe um simbolismo. Mas é muito comum isso acontecer no meio pentecostal. Isso é um vício de pregadores pentecostais, inclusive muito criticado por pregadores que não são pentecostais e dizem, olha, eles criticam a forma de pregação por causa que eles dizem, olha, vocês criam simbolismo aonde não existe, né? Então vocês espiritualizam trechos que são descrições literais e fazem disso, né, tentam extrair disso lições que não estão no texto, que na realidade o pregador criou essas conexões, criou essas aplicações e utilizou-se do texto para aplicar o que ele tinha criado fora do texto. Isso é um vício muito comum. Então, mais uma vez, não tirando a credibilidade do pregador, não dizendo que a pregação dele foi inválida ou não questionando a intenção e a honestidade do pregador. Eu estou só apenas dizendo que este é mais um exemplo de como os pregadores têm essa tendência de utilizarem vícios na hora da interpretação e pregação. Claro que nós temos que levar em consideração que quando o pregador tem essa necessidade de fazer o movimento acontecer,
fazer o povo vibrar, glorificar, falar línguas estranhas e coisas, ele tem essa tendência em fazer isso. Por quê? Porque daí isso é utilizado como um artifício, né? Então agora eu quero chegar no clímax, né? Agora eu quero levar o povo a glorificar e a o fogo descer, né? Ele, inclusive fazendo uma relação com a mensagem, né? Então ele utiliza, não é a teologia que atrai o fogo, não é isso, é a presa. Primeiro, a água ali não é o Espírito Santo, a água ali não é a palavra de Deus, a água é água, entendeu? Então a água no texto e na passagem descrita é somente água. Claro que em outras passagens, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é tratada como água. É utilizado a água como um símbolo da palavra de Deus. A água também é utilizada como símbolo do Espírito Santo, mas não nessa passagem, não neste texto, né? Então é um salto que se faz tirando o texto do seu devido contexto e colocando ele num contexto em que não há relação nenhuma. E o objetivo é claro, levar as pessoas a glorificar, né? A exultar, né, através daquilo que foi dito. É o estímulo pelo ouvido, né? A pessoa é levada. Os pregadores pentecostais fazem muito isso, né? Infelizmente isso é um defeito que nós temos, né? De fazer isso, né? Essa insistência de que toda pregação tem que ter né? Tem que ter o barulho, tem que ter aquela histeria, né? Então, com base nessa necessidade, eu tenho que fazer com que todo texto que eu pregue crie esses dispositivos. Eu tenho que arrumar dispositivos para colocar em qualquer trecho que eu pregue. Por isso que a gente vê muito isso, principalmente nos textos do Antigo Testamento, né? Principalmente em textos de Crônicas, Reis, 1 e 2 Samuel, eles utilizam muito disso. Pegam textos que são descrições históricas e transformam eles em alegorias e simbolismo, justamente para criar o efeito que eles querem criar. Então isso é uma questão muito discutível, né, na pregação. Até que ponto nós temos essa liberdade de manipular o texto conforme aquilo que nós, pregadores, queremos? Será que isso é lícito? Claro que toda pessoa que fez um curso de hermenêutica, fez um curso de exegese, fez um curso de homilética, ouviu, né, exortações contra esse tipo de comportamento. Inclusive, a homilética pentecostal alerta sobre isso. Mas, infelizmente, nós deixamos muito de lado aquilo que nós aprendemos, né? Nós estamos mais acostumados a fazer conforme as pessoas fazem, conforme a gente vê nos púlpitos, e aquilo que nós somos instruídos a gente não aplica. Esse é um erro do pregador pentecostal, isso é um erro dos pentecostais, e eu sou pentecostal, e eu reconheço isso. A gente tem muito curso, mas pouca aplicação do que é aprendido nos cursos. Esse é um problema pentecostal, muito criticado e com razão por outras vertentes teológicas. Mas, então, o texto de hoje era isso, o vídeo de hoje era isso, era somente para nós comentarmos um trecho de uma pregação. E isso nós vamos fazer outras vezes com outras pregações, outros textos, tá bom? Um abraço aí.